Terça-feira, dia 28 de dezembro de 2021. Começa agora pela Folha FM 98,3, mais um Folha no Ar, primeira edição. Ao vivo aqui pela Folha FM 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã. Ao vivo também no Face, no YouTube e no Instagram. Todas as plataformas aí para você acompanhar esse programa de hoje. Daqui a pouco o programa estará disponibilizado também em podcast e logo mais às 17 horas vamos ter reprise desse programa na Plena TV. Sejam todos bem-vindos, uma ótima terça-feira a todos. Muito obrigado desde já pela audiência e pelo carinho aqui com o Grupo Folha da Manhã. 7h08. Olha, hoje o Instituto Nacional de Meteorologia prevê tempo bom para Campos. Diminui um pouco a temperatura, mas segue firme aí. Ontem chegamos à sensação térmica de 38 graus aqui na cidade. Hoje a máxima prevista é de 34 graus, a mínima de 22. Agora, ensolarado com 24 graus, porém há previsão de chuva hoje na probabilidade de 50% de ocorrer essa chuva. Quando passa de 30%, 40%, quase sempre chove, então, né, há possibilidade sim de chover hoje. Nesta edição de hoje, com o Aloysio Abreu Barbosa, que daqui a pouco estará conosco, vamos conversar com o deputado federal, delegado da Polícia Federal também, Felício Laterça, já está conosco aqui por videoconferência, online. Já agradecemos aí, deputado, pela presença. Em instantes traremos aí o seu bom dia e, claro, esse bate-papo, essa conversa para amanhecer aí, começar esse novo dia, informando a população sobre as suas atuações aí em Brasília, naturalmente, e outros assuntos também, com o canal liberado aí, claro, no Facebook, para que as pessoas possam interagir com o senhor, com a gente aqui na Folha FM. No oferecimento de Proteus Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional, com a qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar e o apoio de Unicred Norte Lagos. Quem conhece, valoriza. Rapidamente, deputado, antes de começarmos aqui a entrevista, conforme já falamos, nessa nova dinâmica do programa, vou rápido aqui as manchetes do portal folha1.com.br para que a gente atualize aí todos com as últimas notícias. Temporada de troca de presentes de Natal é aberta e Procon faz orientações. A SIC diz que vendas nos dias que antecederam a data cresceram 25%. Uma excelente notícia. Moradores de Sapucaia, 3 vendas e Boa Vista, protestam em busca de uma boa viagem, né? Contra a falta de ônibus e fecham a BR-356. A associação classifica a lei que proíbe cobrança por sacolas como retrocesso. Consumidores encontram dificuldades no cumprimento da legislação. Vladimir anuncia antecipação do pagamento de funcionários. Prefeito também anunciou a divulgação do calendário 2022. Vídeo flagra acidente entre carro e carroça desgovernada em Campos. Animais se levantaram após colisão e não há informações sobre proprietário. Criança vítima de acidente na RJ 216 morre no Hospital Ferreira Machado. Outras 4 pessoas ficaram feridas em colisão na curva de Donana na noite do último domingo. Campos com 11 postos de vacinação. A imunização acontece das 9 às 16 horas. Retorno da Janssen será aplicado em São João da Barra, ou reforço da Janssen será aplicado em São João da Barra a partir desta terça-feira.
Especialista explica a diferença dos sintomas de Covid-19 e da gripe. Aliás, essa matéria está no portal folha1.com.br, vale a pena você conferir, é bem interessante. Campistas podem agendar vacinação contra a Covid. Apostador tem até sexta-feira para jogar na Mega Sena da virada. O prêmio é estimado em 350 milhões de reais. Auditores da Receita Federal iniciam paralisação nacional. Suspeito de roubos a residências é preso em São João da Barra. Profissionais da educação receberão Chromebooks e ainda para fechar, agências bancárias funcionam para o público em Campos, no Brasil, até a quinta-feira, 16 horas. Portanto, fique atento aí, no dia 31 não tem movimentação com bancos abertos. Fique atento, fecha tudo dia 30. 7 horas e 13 minutos. Deixa eu trazer o bom dia, cumprimentar aqui o deputado federal e delegado da Polícia Federal, nosso querido Felício Laterça, mais uma vez com sua... Acho que é a terceira, Laterça. Eu acho, se for a terceira vez, tem direito a pedir música. Pode, ao final do programa, pedir música. Deputado federal Felício Laterça, honrado com sua presença aqui no Folha no Ar, primeira edição. Muito obrigado, seja bem-vindo. Bom dia, um prazer recebê-lo aqui sempre. Bom dia, Cláudio Nogueira, bom dia a todos que acompanham o Folha no Ar. E é uma alegria estar com vocês mais uma vez, cumprimentar toda a nossa gente de Campos e região. Você falou, talvez seja a terceira ou quarta tá com vocês, não sei, mas provavelmente a terceira, sim. Então temos direito a pedir música, como você brincou, e é muito bom para a gente atualizar vocês de tudo que nós estamos fazendo nessa nova empreitada de vida que estamos agora no exercício de um mandato de deputado federal. Antes de perguntar sobre esse mandato especificamente, deixa eu perguntar sobre a sua carreira de delegado, só para a gente entender e para quem não te conhece também entender. Há quantos anos você é delegado da Polícia Federal? Vamos embora. Eu vou aproveitar a pergunta e vou contextualizar um pouquinho. Por favor. Eu sou natural de Campos Goytacazes, nossa cidade, e nascido em 67, tenho 54 anos. Faço renda desde menino, aí em Campos, até fazia rifa, fazia as coisas para ter meu próprio dinheirinho. Eu gosto muito de relembrar essa história, gosto de contar para dizer que a gente sempre foi à luta. E aos 16 anos comecei como office boy na agência de turismo, na Esperança Turismo, aí na rua 13 de Maio, em Campos Goytacazes, também por opção. Então, e de office boy foi guia de turismo e nunca mais deixei de trabalhar. Trabalhei com vendas, trabalhei com uma série de coisas, depois fiz administração de imóveis, fiz muita coisa. Mas antes de chegar, então, ao cargo de delegado de Polícia Federal, passei em alguns concursos públicos também, não só na iniciativa privada, como fiz muita coisa, mas dentro desses concursos públicos, eu exerci 3 cargos. Eu fui policial civil no estado do Rio de Janeiro, fui oficial de justiça no estado do Rio de Janeiro, inclusive um ano trabalhei aí em Campos Goytacazes, como oficial de justiça, e delegado de Polícia Federal. Minha Academia Nacional de Polícia foi cursada em 1996. Aí é só fazer a conta, 20 e poucos anos, respondendo a sua pergunta. E a minha última atuação na Polícia Federal foi como chefe da Polícia Federal em Macaé, de janeiro de 2015 a abril de 2018, quando então me descompatibilizei para vir concorrer ao cargo de deputado federal. E aí agora então a gente começa, são 26 anos aí de carreira, e a gente começa a falar sobre essa questão dessa nova experiência, que aliás, todo novo mandato, todo primeiro mandato tem, claro, cheio de novidade, essa coisa, mas o seu especificamente, como de outros, mas o seu especificamente pegou um momento de pandemia. Como é que você avalia, e aí já incluindo a questão da pandemia, trabalhar como deputado federal
nesse momento e nesse primeiro mandato seu? Algo que ninguém esperava, né, no mundo, passar por essa pandemia. E, na verdade, ao mesmo tempo que foi uma grande surpresa, o que atrapalhou, em parte, na verdade, nos capacitou para enfrentar algo da dimensão que nós enfrentamos, não só no Brasil como no mundo. Então, o primeiro ano, eu sempre gosto de brincar, que eu falo que eu sou bom aluno, e tem a ver, né, com a nossa história, é só olhar o que nós já fizemos na vida. Então, a gente tem uma história de resultados, de fazer, de aprender, e eu gosto também muito de dizer que eu gosto de aprender com o erro dos outros. E no Brasil não foi diferente, a gente aprendeu com os nossos próprios erros. Primeiro ano, um ano de grande aprendizado, você tentando entender o funcionamento, a composição, as comissões, como elas funcionam, entender, estudar o regimento interno da Câmara, para não ficar dependendo somente de assessores. Então, eu tenho essa questão de ser autônomo. Então, eu gosto de saber tudo que eu faço, como faço. Então, o primeiro ano foi de muito aprendizado, conhecer os mecanismos, conhecer como se faz todo o processo legislativo. E, dentro dessa ótica, passou-se o primeiro ano. No ano seguinte, veio a pandemia. E aí, um ano de grande mudança. As comissões na Câmara dos Deputados foram suspensas. Iniciamos um novo tempo, inclusive como esse que nós estamos fazendo aqui agora. Reuniões online, entrevistas via online, via Skype, via seja qual for o dispositivo, a ferramenta que nos permite trabalhar dessa forma. A Câmara dos Deputados ela atuou rapidamente, desenvolveu um aplicativo para que os trabalhos não pudessem parar, porque era essencial o funcionamento do Congresso Nacional para dar uma resposta a todas as medidas legislativas que precisavam ser colocadas. E aí tivemos um ano, ao mesmo tempo, de isolamento, de distanciamento, de inquietude, de muita surpresa aguardando. E isso, de certa forma, atrapalhou o nosso rendimento como parlamentar. Mas eu não deixei de trabalhar, de atuar, respeitando, usando máscaras. Eu continuei todo o meu trabalho que eu vinha fazendo no estado do Rio. Desde a minha eleição, ganhamos uma eleição na marra. Fizemos reuniões, fomos para cima, andamos muito. E desde então eu nunca mais parei. Eu tenho um programa que eu chamo Pé na Estrada, eu voltei aos lugares para estar com as pessoas, conhecer as realidades locais, e eu dei continuidade a isso. O primeiro ano foi assim, no segundo ano também, e esse é o terceiro, né, ano da nossa legislatura, e a gente continua fazendo a mesma coisa. Já percorremos praticamente 92 municípios do nosso estado para conhecer a realidade das pessoas, conhecer a realidade dos municípios, a real necessidade, conversar com lideranças políticas, sejam prefeitos, vices, os seus secretários, vereadores, suplentes, lideranças locais, porque muita gente quer saber, não, eu gostaria disso ou daquilo para o município. Eu sempre dando ênfase ao que você precisa trazer para o seu município, ver a potencialidade do município, explicar como a coisa funciona. E eu dou um exemplo disso, Cláudio. Às vezes as pessoas querem, por exemplo, num hospital, eu gostaria de ter um equipamento para atender a população, mas na realidade não tem a demanda suficiente para um equipamento de alto custo não só de aquisição, mas de operação. Você precisa ter profissionais para cuidar do equipamento e tem que ter uma demanda. Então, dentro dessa ótica, a gente fala para as pessoas, e é um dos assuntos que nós vamos tocar hoje, a questão da metropolização da nossa cidade de Campos do Goytacazes. Isso é preciso a gente entender, a questão da macro-região, a gente desenvolver muito bem o nosso estado com relação à mobilidade urbana e a gente fazer a coisa funcionar. Então, estamos terminando o terceiro ano. Nesse terceiro ano, retomamos atividades, foram retomadas as atividades de forma gradativa da Câmara dos Deputados, permitindo a volta das comissões. As comissões, né, para quem não conhece, são comissões temáticas. A Câmara dos Deputados ela tem 25 comissões temáticas. Laterço, o que é a comissão temática? É pelo tema: Comissão de Educação, Meio Ambiente, a de Constituição, Justiça e Cidadania,
Viação e Transporte, e Esporte, Minas e Energia e tantas outras, além de comissões especiais que podem ser criadas para tratar de determinado projeto de lei ou projeto de emenda constitucional. Então, voltamos de forma híbrida, permitindo a presença no aplicativo, você também está presencialmente, e em outubro deste ano, o presidente da Câmara determinou, a partir do meado de outubro, a volta dos trabalhos de forma semipresencial. O que significa isso? De forma híbrida, de forma que você tem que estar em Brasília, tocar o dedinho na biometria para dizer que você está presente em Brasília, e aí sim, depois você pode participar pelo aplicativo. Exatamente para poder estar mais próximo, olho no olho, para poder resolver as questões e termos as discussões necessárias para o avanço legislativo que o Brasil espera. Uma coisa que eu percebi dessa questão do legislativo brasileiro, e que aí mudou bastante, e deve ter ficado um pouco, ou bastante melhor, podemos dizer assim, bem melhor para legislar, porque o legislador ele não tem o poder da caneta, né, do executivo, nem de um secretário quanto um prefeito, por exemplo. O executivo ele executa, já está dizendo. E aí foram as propostas impositivas do orçamento. Eu acho que isso facilitou bastante. Ou seja, não só você propõe o investimento para aquela determinada área, que tem várias propostas, né? Tem a de bancada, tem as individuais, aquela coisa que você pode detalhar para a gente. Mas isso facilitou bastante no que diz respeito ao seu relacionamento com o seu, com o seu eleitorado, com o seu colégio eleitoral, vamos dizer assim. Verdade. Você fala das emendas impositivas, né? Nós temos as emendas impositivas, as emendas bancárias. Vamos explicar, sim, para o nosso ouvinte, para quem nos assiste, não só ouvinte, mas também a quem nos assiste. Em regra, é fixado o orçamento da União, e a cada deputado federal cabe algo em torno de 16 milhões e alguns reais. Também temos a emenda de bancada. A emenda de bancada, quando fala, a bancada estadual, a estadual federal, né? Por estado da federação, Rio, São Paulo, Minas, Bahia, e Amapá, e assim vamos. Isso aí, essa questão da emenda de bancada, ela tem, né, uma questão que é curiosa. O valor é o mesmo por estado da federação, que nós, do estado do Rio, discordamos. Então, o estado, seja ele qual for, pode ser um estado diminuto, um estado com a dimensão, na verdade, com a densidade demográfica muito menor que a nossa. Nós, só para lembrar também, nós somos o terceiro em densidade demográfica no Brasil. Ficamos atrás de São Paulo e Minas Gerais. Mas o estado que tem a menor densidade demográfica, em termos de emenda de bancada, tem o mesmo valor. Pilates, por que você acha isso injusto? Porque quando você fala em destinar, você teria o peso no estado do Rio. A Câmara ela é proporcional, tem a ver com a densidade demográfica. Então, nós somos a terceira maior bancada. A bancada do estado do Rio é a terceira maior bancada. Somos 46 deputados federais hoje. Acho que, inclusive, tem espaço para diminuir, tá? Acho que tem espaço para diminuir. Não vejo problema nenhum nisso. Mas os estados menores têm um mínimo de 8 deputados federais. Então, para você dar conta de um orçamento anual de 250 e poucos milhões para destinar para um órgão, para uma entidade, ou até para um estado, se assim entender a bancada, 46 deputados do Rio de Janeiro decidem sobre isso. Por outro lado, um estado com 8 decide a mesma cifra, qual vai ser a destinação desse mesmo valor. Então, acho que essa balança aí precisava de uma correção, mas é óbvio que os estados que têm menor densidade, eles vão brigar por isso, e aí acaba você de certa forma, não consegue mudar as coisas na Câmara dos Deputados. E as emendas impositivas, na verdade, elas têm que ser pagas. Assim nós aprovamos em 2019.
para que elas fossem cumpridas, independente da situação. Por isso que ela chama impositivo do município, estando ou não no chamado CALC, que é o Serasa, né? O SPC, Serasa, o SPC dos municípios. Então, se a emenda for impositiva, esse orçamento vai chegar ao município que você destinar. Então, a cada ano se renova. No final desse ano, nós também já apontamos as nossas emendas para os municípios do estado do Rio de Janeiro, e assim ver a coisa funcionar e ser destinada no próximo ano. E aí facilita aquela questão da sua indicação de ser, não só faz né, a emenda indicativa, né, e depois tem que ficar quase que implorando lá, passa aquela emenda, né, porque é aprovada, mas você tem que quase que implorar ao ministro ou ao presidente da República para que aquilo, né, seja de fato executado. Agora, nesses 3 anos de mandato, Latencio, o que você destaca de importante e de significante? Porque tem várias ações, claro. Quem acompanha aí o movimento da Câmara, eu tive a oportunidade de acompanhar há um tempo, é muito intenso, é muito grande, é um fluxo de votação que acontece por dia, que você fica imaginando como que as pessoas vão saber que eu votei isso, né, para o Brasil, mas é menor do que um outro projeto que você fez. E o que você destaca nesse meio desse turbilhão todo aí de votação e de aprovação de projetos, de emendas, de leis, enfim, essa coisa toda? Boa pergunta. Aprovamos muitas mudanças. A legislação está em permanente ajuste. Então você, por exemplo, você tem legislações que precisam estar de acordo com o nosso tempo. Então nós temos, por exemplo, a Lei Geral de Proteção de Dados. É algo que muita gente nem se deu conta da importância, relevância, né, da Lei Geral de Proteção de Dados que está em vigor. Então nós temos muita coisa, como alguns marcos que estão sendo também feitos. Nós fomos adaptando as coisas de acordo com o tempo. A partir do marco determinado marco do saneamento, por exemplo. Não na nossa legislatura propriamente. Estou citando coisas que foram marcantes, na verdade, para dar um salto de qualidade. Então, nós temos algumas coisas que foram essenciais. Nós temos, no início da nossa legislatura, algo que marcou profundamente e não foi fácil de votar, que foi a reforma da Previdência. Exatamente para dar fôlego ao Brasil, para poder transmitir segurança jurídica, algo que o Brasil ainda padece muito. Nós temos um problema muito sério de ter a respeitabilidade dos outros entes internacionais com relação a como funcionam as coisas no Brasil, a questão de segurança jurídica. Seja a alteração da legislação, seja o funcionamento do nosso judiciário e como se comporta o executivo. Então a gente tem um problema muito grande dentro desse jogo e tivemos votações polêmicas, como, por exemplo, a PEC dos precatórios. Eu falo, por exemplo, que a PEC dos precatórios é uma grande salada, é um fruto do andar mal. Como assim? Os 3 poderes andaram mal. Tem um professor, um amigo, desembargador, aposentado, que ele falava: como só é acontecer, o legislador andou mal. E, na verdade, tem uma questão aí que é sobre a questão dos precatórios. Para quem não sabe, precatório é aquela dívida que é decorrente do ente estatal para com o cidadão, para com uma empresa. Então, uma dívida. E ela é paga de forma ordenada. Então, houve essa discussão com relação aos precatórios. E aí o legislativo anda mal porque legisla mal. O judiciário julga mal, muitas vezes, porque julga até fora do que deveria julgar. E o executivo também executa mal. E aí o resultado são problemas que o Brasil vem atravessando. Dívidas bilionárias, com precatórios, com uma série de coisas que estamos enfrentando. Então, dentro da nossa legislatura, a gente está buscando trazer um equilíbrio ao Brasil. Um equilíbrio dentro do que se busca para trazer
segurança jurídica para que possamos ter investimentos do nosso país. Um país que não tem segurança jurídica, você não tem investimento, seja do investidor nacional, seja do investidor estrangeiro. E dentro dessa ótica, eu vou destacar a questão da calamidade que nós aprovamos. Você falar qual é algo que deu ênfase. Foi o cenário de pandemia e a pronta resposta do Congresso Nacional, aprovando a questão da calamidade, aprovando os mecanismos necessários para que se possa ter o atendimento à população, a liberação de recursos, atendimento à nossa população, e fizemos isso com uma certa praticidade, vamos assim dizer. Adaptamos o sistema nosso de votação e demos essa resposta à sociedade brasileira, de forma que os recursos, a aprovação das leis, não ficasse à espera de um Congresso dormitando. Então, esse foi o grande momento da nossa legislatura, foi a questão da nossa atuação junto à pandemia. Perfeito, perfeito. Bom, são 7h33. Nós temos essa coisa de metropolização para falar, temos o aparelhamento político da Polícia Federal também para falar. Esse bloco a gente separa aqui mais para falar sobre o seu mandato, e eu vou fechar esse bloco com um assunto que eu acho extremamente importante. A gente conversava essa semana, você me falou rapidamente de que já estaria incluído, concluído ou concluindo. Como foi muito rápida a conversa, eu confesso que eu não me atentei. A sua parte nesse processo que eu vou falar aqui agora, que é um projeto de lei de autoria do prefeito atual de Campos, Vladimir Garotinho, de número 1440 de 2019, que reclassifica as condições climáticas de Campos, transformando o nosso clima em semiárido. Rapidamente aqui, em poucas palavras, e a gente conversava aqui na semana passada com o presidente da Asflucan, o Tito Inojosa, e a gente citou o seu nome, citou o nome do Vladimir, naturalmente, que é autor do projeto, então, como deputado federal, e o senhor que é o relator do projeto. Aliás, quem revelou isso pra gente aqui foi o senhor. Numa das cobranças que a gente fazia aqui, numa entrevista anterior, eu mesmo me lembro de ter feito, né, essa cobrança, e a gente tem uma ligação muito grande com o homem do campo, está sempre aí antenado a esse assunto, a essa questão, e o senhor é relator desse projeto que transforma as condições climáticas nossas em semiárido, o que significa basicamente uma ampla atuação, né, do governo federal aqui na região, e uma facilidade a acessos em equipamentos, máquinas, uma série de programas que vão de encontro, de fato, à necessidade ou às necessidades do homem do campo. Esse ano, deputado, é bem atípico, né? Choveu e deve chover, inclusive agora até na virada do ano, há previsão de chuva, mas choveu o que não chovia, pelo menos aí há muito tempo. Diz o Tito Inojosa, e a gente sabe disso também há muito tempo, o homem do campo é que diz que são 7 anos de seca e 7 anos de chuva. Então, que seja assim, então, que tenha passado esses 7 anos de seca. O senhor terminou, de fato, aí, essa parte do senhor nesse projeto, e como é que está esse projeto? Muito bem. Muito boa pergunta e muito importante para a nossa região, viu, Cláudio? É o projeto de lei 1440 de 2019. Esse projeto está sendo tocado pelos campistas, vamos assim dizer. Ele é de autoria do então deputado Vladimir Garotinho, hoje prefeito da nossa cidade. E aí foi criada uma comissão especial. Quando nós falamos da atuação na Câmara dos Deputados, eu falei das comissões permanentes, que são 25, e falei que podem ser criadas tantas quantas o presidente da Câmara julgar, para tratar as questões legais, seja ela um projeto de lei ordinária, lei complementar, ou até uma emenda à Constituição, uma comissão especial. Foi a mobilização, em especial da bancada do Rio de Janeiro, permitiu a criação de uma comissão especial. Essa comissão especial
ela pode ser criada quando a matéria deve passar em mais de 3 comissões temáticas da Câmara dos Deputados. Como também ela toca em finanças e tributação, toca em agricultura, toca, né, na Constituição e Justiça, foi criada essa comissão especial para tratar desse projeto de lei. Então, como eu disse, né, está nas mãos dos campistas. Na composição, a presidente da comissão, nossa colega deputada Clarissa Garotinho, e eu fiquei como relator do projeto. Tive esse presente para poder discutir uma questão que muito interessa o norte e noroeste fluminense, muito interessa. A gente sabe como sofre, né, o agricultor da nossa região, e aí me coube a questão da relatoria. O projeto vai na terça já tem muito tempo, então vamos lembrar, 2019, mas ele foi do final do ano, 2019. 2020 não tivemos funcionamento de comissão, então houve uma paralisação. Então, em 2021, houve a retomada dos trabalhos depois de determinado período, né, o retorno das comissões. E aí também a nossa comissão retornou, podemos fazer audiência pública, obrigatória, que é para atender a questão regimental. Inclusive, nessa audiência pública, eu fiz questão de estar ao lado do prefeito Vladimir em Campos, ele já então prefeito nesse ano. Fizemos com os especialistas, aí, o professor Damuenf, fizemos um grande estudo, né, um grande debate nessa audiência pública, onde foram trazidos dados e a demonstração que a nossa região, de fato, ela é caracterizada como semiárido, mas mais que isso, é um semiárido perverso. Você falou aí que o Tito tem menção, não, tem 7 anos de seca, 7 anos de chuva. O problema é a perversidade da chuva, vamos assim dizer. Chove em demasia, né? Chuva que a gente chove, imagina, toda noite desce aquela chuvinha, te acordasse com a terra umedecida, com a terra própria para o plantio, adequada para a plantação. Não é bem assim. Chove demais em determinada região, em determinado ponto. Então, ao invés de ser aquela chuva gradativa, não. É pancada de chuva, o que acaba por prejudicar. Então, até o nosso semiárido, né, a característica tem a ver com a questão do volume pluviométrico de chuvas, mas ele é perverso. E aí, avançando, tivemos uma discussão para ajustar a questão de um fundo que tinha previsão, mas eu não estava satisfeito da forma como ele tinha sido proposto. Nós avançamos na discussão e, por último, agora, tivemos em Macaé mais uma discussão sobre esse projeto de lei. Tem um parlamento interregional, hoje é presidido pelo presidente da Câmara de Vereadores de Campos, aconteceu lá na nossa Macaé também. Eu falo nossa Macaé, foi a cidade onde eu me destaquei na questão eleitoral. Como disse no início, fui chefe da Polícia Federal, os trabalhos que lá desenvolvemos e tivemos reconhecimento da população, com a grande expressão de votos. E aí, nesse dia, lá em Macaé, tivemos mais uma discussão e colocamos algumas questões. A deputada Clarissa também estava comigo nesse dia e, na verdade, eu já finalizei o projeto, né, o relatório, vamos assim dizer. O relatório já está finalizado, estou até com ele aqui aberto. Por acaso, eu estava esperando essa pergunta. E, na verdade, mas se não viesse a pergunta, eu ia fazer menção. Tamanha a importância dele para a nossa região. Então, nós preparamos o projeto, Cláudio, e a ementa do projeto é que ele estabelece a área de semiárido, estende a área de abrangência do benefício garantia safra aos municípios, que especifica, e cria o Fundo de Desenvolvimento Econômico do Norte e do Noroeste Fluminense. Então, além da proposta inicial, nós também acrescentamos a questão do benefício, do garantia safra, aquele agricultor que sofre quando tem a perda. É exatamente essa questão que nós falamos de pouca chuva ou muita chuva num determinado momento. Só não conseguimos, né, colocar em prática. Eu tinha falado com a deputada que preside a comissão, a deputada Clarissa. Clarissa, eu vou finalizar o relatório, então, junto com os nossos consultores da Câmara dos Deputados,
chegamos ao relatório final, idealizamos, aperfeiçoamos o projeto da forma que foi proposto e já está pronto, na verdade, para ser votado em comissão. Só que em dezembro, uma correria muito grande, uma série de demandas, não só da Câmara de Deputados, só que você é acionado por uma série de coisas, e aí, nessa correria, acabamos por não marcar a audiência da comissão especial, e nós já vamos... e, na verdade, eu estou dando em primeira mão, viu, aqui na Folha, porque eu tinha prometido, mas eu acho que eu nem cheguei a comentar, falando, gente, o relatório está pronto. Eu não avisei na comissão que o relatório estava pronto. Eu vou aproveitar, inclusive, o dia de hoje, vou colocar o relatório lá no grupo do WhatsApp que temos, para que todos os colegas integrantes da comissão, o presidente da comissão, tenha conhecimento de como ficou a nossa proposta, para a gente ouvir os colegas, que também está sujeito à adaptação, para a gente fazer algum ajuste, algum arremate, para então votarmos essa questão de tamanha importância para a agricultura do nosso estado do Rio. A agricultura é essa que sofre há muitos anos. É uma área que também despertou em mim na questão do parlamento. Com que pese eu ser um homem de segurança pública, algumas áreas me tocam muito. A agricultura foi uma delas, como saúde, esporte e assistência social. Mas a agricultura no nosso estado nós temos que ter um olhar muito especial. Desde o início eu entrei para a FPA, que é a Frente Parlamentar da Agropecuária da Câmara dos Deputados, composta por deputados e senadores, para entender o funcionamento do agro no estado do Rio. Se fechar as nossas divisas, a gente morre de fome, né, Cláudio? Porque nós produzimos, não somos autossuficientes porque, com tudo que nós produzimos. Então a gente precisa reverter o giro dessa roda e dentro dessa toada, nessa ótica, tem esse projeto de lei para a gente favorecer e trabalhar a vocação de cada município. E isso é muito importante. Por isso que o Latês anda tanto, coloca o pé na estrada. E aí você vai visitar os 92 municípios, cada um com a sua característica climática, geográfica, e aí você vai identificar o potencial. Olha aqui a nossa serra, como que produz hortaliças. Mas ainda assim importamos do Espírito Santo. Frango, né? Ovos, é tudo do Espírito Santo. Aliás, tem até eu preciso fazer um intervalo, Latês, são 7h45, nós não fizemos o primeiro bloco ainda. Depois tem um amigo meu que reclama que não tocou a propaganda dele. Mas tem aqui, ó, rapaz, tem uma série de ouvintes interagindo aqui, e tem até a própria Sandra Maria, fala que ela é médica também, fala da questão do SEASA, que havia a possibilidade de instalação do SEASA na época lá do Nildo Cardoso até secretário, essa coisa toda. Então, tentamos, né? Falta de tentar não foi, né? Bom, eu vou fazer o intervalo, vou te pedir licença rapidamente, a gente faz essa pausa aí, esse intervalo. Próximo bloco, então, a gente fala sobre essa questão do emparelhamento político da Polícia Federal, como é que você vê, como de fato essa coisa, né, está se passando, e ainda vamos falar sobre o processo de metropolização da Bacia de Campos, que não é só Campos em si, é Macaé também, isso aqui está virando Campos especificamente. Nós temos aí, em breve, teremos a atualização do censo, né? Então, a gente vai constatar aí uma população muito maior do que 500 mil habitantes e muito maior do que o que tem lá hoje no IBGE, de 426 mil habitantes. Mas nós vamos rápido ao intervalo, são 7h46. Você ouviu Folha no Ar, primeira edição, com o oferecimento de Proteus Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional, com a qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você, esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar e o apoio de Unicred Norte Lagos. Quem conhece, valoriza.